O Estúdio News de hoje vai falar sobre o surto de hepatite. Para debater esse assunto, eu converso com Márcio Dias de Almeida, hepatologista do Hospital Moriá, e também Salmo Raskin, geneticista, pediatra e diretor do Laboratório Genética. Sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigado pela participação dos dois para falar sobre algo tão importante. Mas antes de entrar propriamente dito nesta hepatite que está assustando muitas pessoas no mundo, eu queria começar com o Dr. Márcio explicando o que é hepatite, né? Por que há tantos tipos de hepatite? A, B, C, enfim. Olá, Gustavo. Olá, Salmo. É um prazer estar aqui para discutir um assunto tão relevante no momento. Bom, hepatite nada mais é do que a inflamação do fígado. Ela pode ter várias causas. As mais conhecidas pelo público são aquelas hepatites do abecedário, que vão de A até I. Mas existem outras causas também de hepatite, desde remédios até causas autoimunes, causas por outros tipos de vírus que não os chamados hepatotrópicos, aquele do ABCDE, como o citomegalovírus, herpes vírus e outros. Doenças que comumente causam outros tipos de sintoma, mas que também podem levar à hepatite. Doutor Salmo, também seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio News. O doutor Márcio explicou um pouco o que é a hepatite, né? Essas doenças. Toda hepatite todos esses tipos de hepatite podem acometer as crianças ou especificamente, antes de falar dessa hepatite misteriosa, existem algumas hepatites que atingem mais o público infantil? Olá, Gustavo. Olá, Márcio. Todas essas hepatites que o doutor Márcio citou, elas podem atingir o público infantil, sim, né? E é muito comum que boa parte delas atinja realmente o grupo infantil. Muitos de nós tivemos, quando crianças, a famosa hepatite A, né, que é uma das mais comuns e uma das menos graves também, e para a qual você, com repouso apenas, o corpo consegue se livrar do vírus, né? E temos também, obviamente, os outros tipos de hepatite que são menos frequentes, mas pode atingir a faixa pediátrica, sim. Doutor Márcio, a gente tem falado ultimamente, claro, principalmente nos últimos 2 anos, sobre vacina. Existem vacinas para hepatite? A vacinação funciona? Faço essa pergunta porque muitas vezes vejo médicos citando para as pessoas irem tomar as 3 doses de uma vacina contra a hepatite, mas que possivelmente ela não pode dar o efeito esperado. De fato, acontece isso? Então, nós, infelizmente, não temos para todos esses tipos de vírus citados. Nós temos, para as hepatites hepatotrópicas do abecedário, a gente tem apenas para hepatite A e para hepatite B uma vacinação efetiva. A hepatite A, a vacina da hepatite A costuma ser bastante eficaz. A da B também é eficaz, mas uma parte da população não responde mesmo ao esquema vacinal completo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas vão, a hepatite B, por exemplo, que são 3 doses, elas fazem a primeira dose, muitas vezes fazem a segunda, mas esquecem a dose subsequente, então ficam com o esquema incompleto. Tá certo. Doutor Salmo, a gente, agora entrando de fato nessa hepatite que surgiu, o que chama atenção nessa doença para justamente os especialistas citarem ela como misteriosa, essa demora para entender da onde ela teria vindo, se era um adenovírus, se era um vírus, o que era? Então, acho que as 2 ou 3 coisas que mais chamam a atenção é justamente, em primeiro lugar, que ela não se encaixa em nenhum desses tipos que o Márcio explicou para a gente, né? Se você faz os testes para hepatite A, B, C, D, E, dá negativo, e para outros tipos de hepatite que a gente conhece também, dá negativo. Então, começa por... daí se chama, desse termo um pouco estranho, né, de misteriosa, mas mais do que isso quer dizer que ainda não se sabe exatamente qual é a causa dela. Depois, esse número grande e rápido de casos que apareceram, são mais de 650 casos descritos, espalhados por mais de 33 países, praticamente, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né? E, além do mais, a gravidade delas também chamou a atenção.
não de todos os casos, mas 5 a 10% dos casos necessitam de um transplante de fígado, que não é exatamente a situação mais comum dentro da hepatite, inclusive com 9 mortes já relatadas. Então, é a somatória desses fatores e punha por trás de tudo isso esse momento de pandemia mundial que nós estamos vivendo, é que trouxe uma grande preocupação e uma diferenciação sobre esse tipo de hepatite. Doutor Márcio, me chama a atenção que o doutor Salmo falou que os médicos faziam testes para saber, possivelmente, se o paciente estava com alguma hepatite e não apareciam. Como são feitos esses testes e como se chegou, então, à conclusão que, de fato, era uma hepatite? Ou seja, foi um quadro clínico, foi a checagem, olha, o fígado está debilitado, então é uma hepatite essa nova doença? Então, o diagnóstico de hepatite, primeiro presuntivo, né, para você seguir com a investigação da causa, é o aparecimento de alguns sintomas e o mais característico deles, alguns sinais e sintomas, né, e o mais característico é a icterícia, o amarelo dos olhos e da pele. Laboratorialmente, o que a gente vê é uma elevação importante das chamadas enzimas do fígado, principalmente as transaminases, AST, ALT ou TGO, TGP. Então, nós consideramos uma hepatite aguda de relevância e importância quando, além da icterícia, a gente tem esses exames que eu citei acima de 500 unidades por mililitro, que é a unidade utilizada para medição destas enzimas no sangue. Depois disso, nós passamos à pesquisa das causas mais comuns. Vale salientar que, mesmo antes desse surto, que começou a ser descrito depois retroativamente a partir de novembro, mas que, na realidade, chamou a atenção no início de abril, 40% dos casos de insuficiência hepática aguda grave, ou seja, hepatite grave, hepatite fulminante, não tem causa definida mesmo. A gente não consegue determinar qual foi o agente. Hoje em dia, a gente tem melhorado um pouquinho esses índices e tem chegado um pouquinho mais perto aí dos 70%, 80% de diagnóstico. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma parte deles que não consegue encaixar em nenhuma das doenças e todas as pesquisas resultam negativo. Como o Salmo falou anteriormente, o que chamou a atenção foi o grande número de casos de repente, coincidente aí com a época da pandemia. Por isso que, inclusive, uma das hipóteses tem relação com esse período. Eu quero falar justamente sobre essa possível ligação com a Covid-19 e entender primeiro, doutor Salmo, como que uma hepatite pode passar de um ser humano para o outro e se isso também chamou a atenção nessa hepatite, essa hepatite aguda grave, ela pode passar de maneira mais fácil, mais rápida? Ainda estão em estudos para entender? Quanto a essa hepatite, ainda estão em estudos que justamente nem se sabe se é uma causa infecciosa ou uma causa autoimune ou um medicamento que propiciou isso. Então, nesse momento, não dá para afirmar quanto a essa hepatite, né? Mas as outras hepatites que o Márcio explicou, de A a E, ou pelo menos a A e a B, elas se transmitem geralmente pelo contato, né, oro-fecal, que a gente diz, né, na boca, de gotículas e também por eliminação fecal ou por contato, de modo que você tem que ter os cuidados de higiene e de saneamento também. Em alguns lugares do mundo em que há grande dificuldade de saneamento, há casos mais prevalentes de hepatite deste tipo, que são as hepatites infecciosas. Claro, as outras hepatites, como a gente disse, em geral, não se transmitem de pessoa para pessoa. E doutor Márcio, o senhor mencionou há pouco, né, sobre essa possível relação com a Covid-19. O que tem chamado a atenção dos médicos em todo o mundo para uma possível ligação com a Covid? Bom, existem algumas hipóteses, né? Então, quando a gente não tem tudo negativo, todas as pesquisas disponíveis de causas conhecidas, principalmente as infecciosas, e todas elas são negativas, a gente acaba indo um pouco mais a fundo, principalmente quando existe uma mudança epidemiológica, ou seja, um aumento muito expressivo dos casos.
Então, passamos a pesquisar, principalmente lá na Europa, no Reino Unido, as outras possíveis, os painéis virais que a gente chama, né? Então, por exemplo, o adenovírus, até por ocasião de estarmos no meio de uma pandemia, o próprio SARS-CoV, e o que chamou a atenção é que ao menos 75% dos casos lá do Reino Unido vieram com positividade para o adenovírus. Um adenovírus específico, 41F, na maioria dos casos, naqueles onde foi possível sorotipar, né, subtipar o adenovírus, e também o segundo marcador mais relevante foi justamente o SARS-CoV-2. Vale salientar também que o adenovírus é um vírus que habitualmente causa uma doença muito branda, predominantemente de trato respiratório, também podendo atingir trato gastrointestinal, mas muito branda. O salmo talvez tenha uma experiência até maior, porque ela atinge mais crianças do que adultos, né, sintomaticamente. Então, a presença desses dois vírus e dos marcadores de infecção por esses vírus é que acabou chamando a atenção. E aí se formaram várias hipóteses, que ainda não chegamos a uma conclusão e a uma hipótese única, sobre a forma como essa hepatite ocorre, né? A causa final dessa hepatite. Claro. O doutor Márcio levantou a bola, então eu vou pedir justamente para o doutor Salmo cortar sobre essa relação do adenovírus ser mais forte em crianças e também com a relação com essa hepatite que chamou a atenção justamente por casos graves com crianças. Faço esse questionamento, doutor Salmo, porque a gente se acostumou e a gente tem visto, né? Às vezes a doença na criança, uma doença determinada, podemos dizer até a Covid-19, não aflige tanto o público infantil. Às vezes você vê outras doenças, o sarampo, que esse sim faz a criança sofrer mais. Eu queria que você explicasse por que o caso específico da hepatite, mas por que acontece isso? Crianças às vezes sofrem mais com doenças que adultos e vice-versa. O sistema imunológico das crianças é diferente do adulto, né? A gente pode ver, sem querer fugir do nosso foco, a própria Covid, né, que afetou muito mais as pessoas mais velhas e mais idosas do que as crianças. Aqui, na hepatite, já é diferente por causa do modo de transmissão, né? A criança, então, ela tem naturalmente menos cuidados no modo de transmissão e é mais fácil dela se contaminar. Também tem muito a ver, como eu disse, com algumas áreas onde falta um saneamento básico. E esse sorotipo que o Márcio contou e explicou, né, que é o 41F, é um dos que mais frequentemente afeta crianças com hepatites, mas mais um mistério dessa história é que ele quase sempre causa gastroenterite, ou seja, diarreia, náuseas e vômitos. Raramente ele vai causar hepatite. E em todas as pessoas que foi possível determinar o sorotipo nesse novo surto, era esse sorotipo 41F, e aí nós não entendemos como que esse sorotipo possa estar causando essas hepatites, algumas delas tão graves nessas pessoas. A maioria dos casos são em crianças menores de 5 anos de idade, que, portanto, sequer foram vacinadas para a Covid, né? É bom sempre a gente ressaltar isso, porque senão pode alguém achar em algum momento que a vacinação poderia ter alguma relação. Se tem algo que não tem relação com essa hepatite misteriosa é a vacinação, porque mais de 80% das pessoas que têm essa hepatite jamais foram vacinadas. Mas alguma coisa, se é que o adenovírus realmente tem um papel principal nesse processo, alguma coisa diferente aconteceu com esse sorotipo 41F para que ele, de um momento para o outro, começasse a ter uma especialização em atacar as células do fígado e não as células do sistema gastrointestinal. Nós não sabemos. E por isso se questiona um pouco, entre várias hipóteses que existem, se esse adenovírus é realmente o artista principal ou se ele está de carona apenas no processo. São hipóteses todas que estão sendo estudadas nesse momento. Os senhores explicaram bastante sobre a questão da hepatite, essa hepatite misteriosa.
Os pais que estão assistindo a gente em casa, pai, mãe, responsável pelas crianças, deve ligar o alerta ou ainda não é para tanto, doutor Márcio? Então, a prevenção aí, a observação não custa nada. Então, como o sintoma das hepatites, quando é uma hepatite realmente grave, é bem característico, não custa nada prestar atenção no olhinho das crianças, né? As crianças, muitas vezes, e como atinge uma faixa etária abaixo de 5 anos e atinge bebês também, crianças bem pequenas, muitas vezes elas não manifestam nenhum sintoma, não relatam, não são capazes de externar isso daí. Então, quando você vê uma mudança de comportamento, principalmente nos menorzinhos, você já tem que ficar atento. A característica, mais uma vez, sendo até repetitivo, mas a icterícia é o que chama mais atenção. Mas esses pacientes podem ter náusea, vômito, podem ter até febre, torpor, né? Ficam caidinhos. Então, na dúvida, não deve esperar muito e pelo menos entrar em contato com o seu pediatra, o seu médico de referência. Doutor Salmo, a gente falou, obviamente, sobre esse mistério que ronda essa hepatite. Por causa desse mistério, é difícil se proteger da propagação da doença ou há já algumas maneiras para a gente, pelo menos, evitar se aproximar do vírus, principalmente nas crianças? Bom, realmente há que se admitir que há um pouco de dificuldade enquanto a gente não sabe exatamente o que causa a doença. Esse é um dos maiores benefícios de descobrir o que está acontecendo, é a gente poder estabelecer medidas, em geral medidas de cuidado, medidas sanitárias, que possam impedir a transmissão para outras pessoas, mas nós não temos nem certeza se elas são transmissíveis até esse momento. Então, realmente, isso atrapalha um pouco. Como a gente não sabe, a regra é fazer como o Márcio explicou, ser cauteloso, né? Tomar esse cuidado não vai fazer mal para ninguém, até porque esses cuidados de higiene e de saúde, eles são regras que deveriam sempre ser seguidas. Neste mundo agora da Covid, nós temos que seguir isso todos os dias mesmo, usando as palavras do Márcio, não custa nada a gente fazer esses mesmos cuidados. Depois, quando se descobrir exatamente o que está acontecendo, talvez os cuidados possam ser até relaxados, principalmente se não for alguma coisa infecciosa, né? E também é muito importante, porque dependendo do que se descobrir a causa, os tratamentos podem ser diferentes, né? O tratamento pode ser você, por exemplo, dar um corticoide para uma hepatite autoimune, ou dar realmente um medicamento antiviral para uma infecção viral. Então, por este motivo, também é importante que se consiga descobrir exatamente a causa. Como não sabemos por enquanto, temos que tomar os cuidados como se fosse uma hepatite infecciosa. O doutor Salmo falou sobre os tratamentos, eu queria então começar falando sobre isso com o doutor Márcio. Eu gosto de fazer essa analogia com essas outras hepatites já conhecidas, até para as pessoas em casa entenderem como é o tratamento para essas hepatites e se o tratamento para essa hepatite misteriosa é o mesmo, são diferentes, o que a gente já sabe, doutor? Bom, o tratamento de casos graves de hepatites deve ser feito de uma forma mais específica. Então, o ideal é que procure um serviço especializado, principalmente nesses casos mais graves, serviços que tenham transplante de fígado. A gente sabe, aí o Saulo falou muito bem aí que teve uma porcentagem razoável dos casos que evoluíram para a necessidade de transplante. E quando existe a necessidade de transplante, a piora clínica pode ser muito rápida. Então, quanto mais perto de um grupo transplantador e de um serviço especializado, melhor. Hoje, o que a gente faz é medida de suporte. Quando existe a identificação de uma causa, por exemplo, a autoimune, como o Salmo já falou muito bem, a gente lança a mão aí de imunossupressores, em especial o corticoide nessa fase.
Alguns vírus a gente consegue tratar com antivirais, herpes vírus, citomegalovírus, o próprio vírus da hepatite B, mas a partir de um certo momento da gravidade da hepatite, né, da piora da função do fígado, pode ser que a única coisa que esteja a nosso alcance seja o transplante de fígado mesmo. Então, precisa do especialista estar atento, né, aos sinais de que é melhor colocar numa fila de transplante e partir para o procedimento do que ficar aguardando mais. O tempo é curto, muitas vezes. Claro. Doutor Salmo, eu queria entender a explicação, obviamente que talvez seja muito técnica, mas de qualquer forma eu queria, e acho que as pessoas querem entender, por que esses casos, a hepatite acaba, como é vírus, pode ser adenovírus, apesar desse mistério, acaba carregando tanto, sobrecarregando tanto o fígado? O que acontece com o fígado para ele ter que buscar justamente um transplante, o médico tem que buscar um transplante para o paciente? O que acontece com esse fígado? É que alguns desses vírus, né, eles, quando todos os vírus, para eles sobreviverem, eles têm que infectar uma célula e jogar o seu material genético para dentro da célula, e dessa célula, o material genético sai e vai para outra, né, com os vírus. Ou seja, eles são parasitas obrigatoriamente dentro das células. E, na medida que eles fazem esse processo de divisão deles dentro das células, eles causam lesões nas células. Então, a célula do fígado, que é o hepatócito, ela é lesionada no momento em que você tem uma infecção. Pode ser pela própria inflamação que o corpo faz para tentar se defender, ou o vírus propriamente dito pode causar alterações no tecido hepático. E isso, na maioria das vezes, o organismo consegue dar conta, e a maioria dos casos não precisa de transplante, muito menos levando à morte. Então, o organismo, como o Márcio explicou, na maioria das vezes, só com medidas simples de observação, ele consegue resolver sozinho essa parada. Mas, de vez em quando, essas lesões tomam uma extensão muito grande no fígado, as células do fígado podem morrer, podem necrosar, e o fígado, obviamente, é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, e eles têm que estar funcionando plenamente para que a gente possa ter o resto do organismo funcionando bem. Então, por isso que é tão importante que se preserve a maior parte das células do fígado, e elas, quando, na maioria das vezes, não são lesadas de forma tão grave, se recuperam. Depois de um tempo, a pessoa volta a ter o fígado absolutamente normal, como é, por exemplo, na maioria dos casos da hepatite A. A pessoa tem hepatite, naquele momento ela realmente precisa de uma observação bem mais detalhada, mas depois que isto passa, provavelmente no resto da vida a pessoa não deve mais ter nenhum problema no fígado. Doutor Márcio, a gente estava falou justamente sobre essa questão do transplante de fígado. Eu queria entender um pouco mais a necessidade do transplante e como essa hepatite tem atingido principalmente crianças. Transplante de fígado para crianças, ela pode receber um fígado adulto, não pode receber um fígado de adulto, até porque a gente está falando de crianças abaixo de 5 anos de idade. Como funciona isso? Então, a decisão pelo transplante, ela vai de acordo com a gravidade do quadro, né? Aparentemente, a porcentagem de necessidade nesta hepatite chamada misteriosa é de aproximadamente 10 a 15%. Então, a gente precisa identificar justamente quem são esses pacientes que têm a necessidade do transplante. Isso geralmente ocorre quando mais de 80% do órgão está destruído. O fígado, ele é um órgão grande, que tem uma reserva funcional muito importante. Então, ele consegue se regenerar, como o Salmo falou anteriormente. Mas, a partir de um certo nível de destruição, isso não ocorre e ele acaba evoluindo com uma série de complicações, inclusive no sistema nervoso central, no cérebro, e que levam a pessoa a óbito caso a gente não consiga trocar o fígado. No que diz respeito à criança, realmente é uma coisa que
que preocupa. Em primeiro lugar, porque a maioria dos doadores falecidos, que são o grande pool de enxertos que a gente tem no nosso meio, é adulta. E mais ainda no Brasil, nós temos poucos serviços especializados em transplante em criança. Temos, mas temos poucos serviços, até porque a demanda é menor em comparação com adulto. Mas a criança pode sim receber um pedaço de um doador falecido. Muitas vezes a gente acaba retirando 20%, 30% apenas do órgão e, pasme, a gente pode usar o restante para um segundo doador, geralmente ou adulto, ou adolescente, um doador maior. E ainda temos a possibilidade do transplante com doador vivo. Muitas vezes o pai e a mãe, principalmente, né, podem doar um pedaço do fígado, dependendo até do tamanho da criança. Fica mais simples fazer um transplante com doador vivo do que realmente esperar um enxerto proveniente de doador falecido. Claro. Doutor Samuel, eu queria, ainda nessa linha, perguntar para o senhor, o transplante de fígado é uma cirurgia, obviamente, imagino que complexa, não estou aqui diminuindo, mas ela tem uma taxa de sucesso grande, baixa, alta, ou seja, uma criança que recebeu um fígado, seja do pai, seja de outra pessoa, ela pode ter uma vida normal depois de tudo que passou? Bem, o especialista para responder isso com certeza é o Márcio, mas é claro que eu tenho conhecimento de que uma criança que necessita de um transplante de órgão, como o fígado, por exemplo, ela vai precisar ter cuidados especiais para o resto da vida, né? Deixa de ser, vamos dizer assim, exatamente uma criança normal, no conceito da normalidade que a gente chama. Ela vai precisar usar medicações para que o seu corpo não rejeite o outro órgão que agora foi recebido. Ela tem uma suscetibilidade um pouquinho maior justamente de ter certas infecções no organismo e no fígado. Então, ela vai ser uma criança que vai precisar de cuidados especiais. Não é uma situação simples, é uma tecnologia sensacional que salva vidas. Se não fosse isso, simplesmente iria a óbito, né? Então, não há o que discutir sobre as vantagens e a aplicação do transplante, mas o melhor mesmo, claro, é não necessitar do transplante, porque aí a vida pode seguir normalmente como era antes. Mas eu tenho certeza que o Márcio vai poder complementar essa minha resposta de maneira melhor do que eu. Por favor, Márcio. Não, perfeito, Salmo. Realmente é uma criança que vai precisar de cuidados específicos. Então, além do uso do imunossupressor, que muitas vezes é para o resto da vida, apesar de que a gente já tem alguns receptores que a gente consegue retirar a imunossupressão, ele vai precisar de cuidados, de vigilância, de ir ao médico, muitas vezes até com uma frequência baixa, 1, 2 vezes por ano, como você faz habitualmente no seu check-up. Mas precisa de atenção. A partir do 6º mês, primeiro ano do transplante, a gente tende a diminuir ao máximo a imunossupressão. Então, o risco das infecções oportunistas, né, aqueles bichos que habitualmente não dão doença no paciente imunocompetente, aquele que não usa remédio para diminuir a sua imunidade, ocorre ali naquele período do primeiro ano. Depois, pode ocorrer sim, mas com uma frequência muito baixa. Quanto à qualidade de vida, olha, a gente tem hoje, que é muito diferente de um quadro de agudo, que o paciente não tinha nada antes, foi submetido a um transplante de emergência. Mas os ingleses mesmo falam que o paciente, depois do transplante, ele floresce, principalmente naquele paciente doente, aquele crônico, né? E nós temos hoje várias personagens aí, temos atores, temos atletas que são transplantados e têm uma vida absolutamente normal, com os cuidados já citados pelo Salmo, né? Então, vigilância, tomar remédio direitinho. Esta é uma fase, justamente, a criança e especialmente o adolescente, no qual a aderência ao tratamento, às vezes, é um pouquinho mais difícil, então precisa de cuidados. Os pais precisam ficar sempre um pouquinho mais no pé.
Claro. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu queria começar agradecendo ao Dr. Márcio pela participação aqui conosco. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado por ajudar a gente a entender, pelo menos, do que a gente está enfrentando, principalmente os pais e as mães. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a você e Salmo. Foi um prazer estar aqui com vocês dois discutindo um assunto tão importante. Salmo, obrigado pela participação também, ajudando a entender essa doença que ainda é misteriosa, ainda vai passar por muitas pesquisas, mas como a gente acompanhou nos últimos 2 anos, a gente tem confiança na medicina e na ciência, que logo saberemos como lidar melhor com essa hepatite misteriosa. Doutor, obrigado, Salmo. Eu que agradeço a oportunidade, aprendemos com o Márcio e com as perguntas também muito bem elaboradas e espero que os ouvintes saiam daqui com informações bem precisas sobre o assunto. Bom, Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Márcio Dias de Almeida, hepatologista do Hospital Moriá, e Salmo Hasquim, geneticista, pediatra e diretor do Laboratório Genética. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify, no Deezer. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá!